Mateus significa dádiva do Senhor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Você que está me acompanhando sabe que num vídeo aí passado eu falei sobre a Bíblia e eu lancei um desafio para mim mesma. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. A tentativa de nós gravarmos aqui um vídeo por semana sobre um capítulo de algum livro da Bíblia. E aí nós decorremos até chegarmos a todos os livros da Bíblia. É um projeto grande, né, audacioso. E hoje nós vamos começar então com o livro de Mateus. Então eu resolvi começar do Novo Testamento. E o primeiro livro é Mateus, e eu falei aí no início, né? Mateus significa dádiva do Senhor. E esse livro é um livro muito interessante, porque ele é um dos evangelhos, é o primeiro evangelho. Ele foi escrito ali na década de 50 a 60 depois de Cristo. Então, há um relato de que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E os evangelhos, eles narram a história de Jesus. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos que narram a história, a vida, a obra de Cristo Jesus aqui na Terra. E evangelho significa boas novas. Então, esses livros mostram para nós a boa notícia de Deus, de que as promessas que Deus fez no Antigo Testamento se cumpriu. A promessa que Deus fez lá para Adão e Eva, ainda no Jardim do Éden, está escrito em Gênesis 3,15, aquela promessa se cumpriu. Então, os evangelhos apresentam essa boa notícia que é o nosso Senhor Jesus. E o livro de Mateus, escrito por Mateus, para começar aqui, né? Ele foi um apóstolo, um dos 12 seletos discípulos de Jesus. E ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Então já era uma pessoa polêmica, né? Envolvida com o governo. E ele era bem detestado pelos seus contemporâneos, seus compatriotas ali, porque ele era judeu e trabalhava para o Império Romano, que agia de forma injusta, violenta. Era um império que vinha realmente massacrando e obrigando as nações que ela conquistava com impostos. E as pessoas, elas não recebiam como a gente deseja, né? Saúde, educação, transporte, os nossos impostos sendo voltados para nós, para a população, para o benefício geral. Na realidade, aquele dinheiro que era recolhido, os imperadores gastavam da forma que queriam, com luxo, com festas, com uma vida bem desregrada, enquanto a população estava na miséria. Parece muito com os nossos dias, né? Nossa luta aí com essa questão política e os políticos gastando muitas vezes o dinheiro de forma indevida. E aí, Mateus é esse homem que está envolvido com esse governo. Então, só para talvez situar você, aquela época era uma época de efervescência, onde o Império Romano dominava todo mundo daquela época. Antes dele, antes do Império Romano, surgiu um homem chamado Alexandre o Grande. Ele foi um grande conquistador macedônio e ele conquistou todo mundo da sua época. E ele teve como professor Aristóteles, filósofo grego, né? E interessante que Aristóteles ensinou para Alexandre o Grande, e depois Alexandre o Grande se tornou um exemplo para outros imperadores, de que se ele quisesse conquistar uma nação, ele deveria usar a força que eles usavam, mas mais do que isso, ele deveria levar a cultura e a língua do seu povo para conquistar as outras nações. Então, Alexandre o Grande, ele levou isso consigo. Então, ele levou a cultura grega e a língua grega pelo mundo afora. Então, nessa época que Mateus escreve, a cultura grega, ela tinha tido já o seu ápice, né? O período helenístico ali de grande efervescência cultural, filosófica, grande produção. E a língua grega também. Então, o livro de Mateus, por exemplo, foi escrito em grego, porque as pessoas dali, elas falavam grego. Apesar do livro de Mateus ter sido escrito para judeus, Mateus tinha em mente o povo judeu, mas ele escreve em grego, porque
Diferente de nós brasileiros, por exemplo, o Brasil é falado no nosso país quase 200 idiomas. Mas a grande maioria é de populações muito pequenas, minoritárias, né, que são os indígenas. Então, nós não conhecemos e não aprendemos essas línguas. Então, no geral, a grande massa da população brasileira aprende o português. Mas naquela época, como aqueles países eram pequenos e tinha muito trânsito entre eles, então as pessoas cresciam com outros idiomas falados, né? Eles eram bilíngues, sabiam grego, aramaico, hebraico, tanto que quando Jesus é crucificado, em cima de Jesus é escrito este é Jesus, o rei dos judeus. Esse é Jesus, o rei dos judeus. E é escrito em grego, aramaico e hebraico. Três línguas faladas por aquela população, porque eles tinham essa dinâmica, diferente do Brasil. Mas é claro, se você aí mora na Europa ou já foi e tal, você sabe que nos países europeus é muito comum, a pessoa cresce com o seu idioma materno, mas já sabendo francês, já sabendo espanhol, já sabendo inglês, porque há essa questão aí linguística, que no Brasil é diferente. Então, Mateus, ele escreve em hebraico no desejo de alcançar o máximo possível, porque lembra, Alexandre o Grande levou a língua grega para o mundo, e aí então ele escreve em grego para alcançar o máximo de pessoas possível, né? Mas o seu alvo, o seu foco eram os judeus, porque os judeus, eles tinham algumas perguntas em mente, porque as profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias viria com muito poder, que o Messias implantaria o reino de Deus. E Jesus veio e Jesus não implantou o reino. Jesus veio e Jesus morreu crucificado. Jesus veio e fez muitos milagres, mas eles entravam em choque com as profecias, porque eles ficavam, mas cadê o reino? Cadê o poder? Cadê Jesus? Porque na mente deles, talvez, né, o povo pensava, não, Jesus vai vir com vara de ferro, com espada, vai dominar, vai destruir o Império Romano e o povo de Israel será liberto, mas não foi isso que aconteceu. Então, Mateus escreve o livro para responder a esses judeus de que a profecia que diz que Jesus vai implantar o reino diz também que ele seria esmagado pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Eu estou recitando um texto profético que está lá em Isaías. Então, Isaías fala desse Messias que seria esmagado. Por quê? Porque o tempo todo, na história de Israel, nós vemos que Deus diz que um cordeiro deveria ser sacrificado para o perdão de pecados. Então, esse Jesus, o Messias, antes de implementar esse reino messiânico e eterno, ele deveria, então, pagar o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Não pagar um preço para qualquer pessoa, né? Mas é um preço diante de Deus. A ira de Deus tinha que ser satisfeita. A justiça tinha que ser feita. Então, Jesus, ele se sacrifica por nós, para que nós pudéssemos receber esse perdão de Deus. Então, Mateus, ele escreve mostrando a linhagem de Jesus, por exemplo, que já começa ali com Abraão e Davi. Porque Jesus, em Mateus, é retratado como rei, Messias e rei. Jesus é rei. Jesus vem da linhagem de Davi. Nós vamos ver isso no primeiro capítulo, né? Jesus é realmente... as profecias estavam falando sobre Jesus. E Mateus aponta essas profecias e mostra, olha, as profecias estavam falando desse Jesus que nós convivemos aqui. Esse Jesus que fez milagres. Esse Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré, a Bíblia disse, as profecias disseram que era o Jesus. Era o Jesus que nós vimos aqui. Então, o livro de Mateus, ele é dividido em algumas partes, né? Nós vamos ver o Sermão do Monte, que está ali nos primeiros capítulos. E esse Sermão do Monte retrata como o cidadão do reino deveria ser e agir. Então, ao mesmo tempo que mostra como nós podemos já agir no mundo, mas mostra como vai ser o reino desse Messias que veio. Como é o cidadão do reino. Aí ele vai falar também uma coisa muito importante, que é
o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Ele vai trazer parábolas do reino, então mostrando esse Messias é o Messias do reino, que vai estabelecer o reino. E por fim, termina ali com um sermão profético de Jesus, escatológico de Jesus, que nós vamos ver também. E no fim do evangelho, como em todos os evangelhos nós vamos ver, há uma ordem de Jesus. Olha, agora que você conhece o Messias, agora que o evangelho, essa boa nova, te salvou, agora você vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Então esse aqui é um panorama, né? Eu quis fazer aqui um panorama do livro de Mateus. Mateus, um discípulo de Jesus que era publicano, se torna agora um seguidor de Jesus. E a tradição vai dizer que ele passou 12 anos pregando o evangelho, pregando Jesus na Palestina, chegou até aí a Etiópia, e alguns dizem que na Etiópia ele foi morto por perfuração de espada, porque havia uma perseguição para os discípulos de Jesus. Nós que somos seguidores de Jesus, continuamos com essa carga muitas vezes de ser perseguido por causa do evangelho. Então todos os discípulos, assim como o Messias, foi morto. Jesus ressuscitou. Todos os discípulos vão ressuscitar no último dia, e essa é a promessa de Deus para nós, de que no mundo nós teremos aflições e seremos perseguidos, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que nós precisamos na nossa vida é olhar para Jesus, ver Jesus, estar com Jesus, porque Ele é tudo que nós precisamos. Então era isso. Espero que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Por favor, me ajude aí a chegar a mais inscritos. Gostaria de te pedir que você se inscrevesse nesse canal. Pode mandar esse link se você quiser. Eu vou fazer aqui uma playlist só do livro de Mateus, e aos pouquinhos nós vamos trazendo algumas coisas aí, tá bom? Então fica com Deus, muito obrigada e até a próxima.